Eu sou João Vitor de Moraes Rocha, esse é meu trabalho final de Machine Learning, que é a previsão dos jogos da NFL usando aprendizagem de máquina. Ele é baseado no desafio do Can You Beat 538 NFL Forecast, que é um desafio para vencer o algoritmo de forecast que usa o modelo Elo. O modelo Elo ele é um sistema de classificação que é muito utilizado em esportes para equipes e jogadores. Ele reflete a habilidade relativa do time ao longo da temporada. No início da temporada, a pontuação de Elo é dada para os times, né, baseado no desempenho anterior, e à medida que as equipes vão jogando, os resultados vão sendo atualizados. Ele é muito bom, né, pra ver como o time vai melhorando ao longo da temporada ou piorando. O modelo do 538, né, que é o desafio, ele repetiu o cronograma da NFL milhares de vezes para poder produzir esses dados e criar esse modelo, né, de probabilístico que baseado em Elo. Os dados que eu utilizei foram os dados de Elo do 538 e dos dados históricos e de apostas foram desse Kaggle aqui. Eu tomei a liberdade de já trabalhar só a versão de 2018, que é a mais estável deles. Joguei tudo no meu GitHub, onde o NFL Elo vai ter os dados de Elo até 2018. O NFL Teams vai ter os dados sobre os times. O NFL Teams Cleans é um dado que eu fiz na mão para poder adicionar a divisão dos times, né, que é uma coisa importante. E o Spread Spoke é o dado que vai ter os resultados dos jogos. Aqui eu estou fazendo importação de bibliotecas, aqui fazendo carregamento dos dados, aqui eu estou fazendo a limpeza de dados, que é a própria recomendada pelo desafio, então vai substituir alguns datas incorretas, adicionar o favorito e o time da casa, vai adicionar algumas datas errôneas, trocar alguns times, entre outras coisas. E vai pegar os dados só até 2000. Adicionei também a porcentagem de vitórias e derrotas do time até o jogo, né? A porcentagem de vitórias e derrotas da última temporada, a divisão do time, o favorito e guardei o resultado para poder guardar, né, na hora da previsão. E guardei todo mundo num data frame único. Aqui eu fiz uma análise exploratória, né, só para verificar se está tudo ok, né, com um dataset. Peguei o número de jogos, a porcentagem de vitórias do time da casa, do time visitante, se o time ganhou abaixo da pontuação esperada, ganhou acima da pontuação, ganhou na linha, entre outros dados. Fiz uma visualização básica, né, para poder ver algumas coisas, como por exemplo, o básico que a gente espera que o time da casa tende a vencer mais, né. Fiz dois plots para poder ver correlação entre as variáveis, né? Fiz um pair plot e um heatmap para poder checar a correlação entre as variáveis e poder escolher as que eu vou jogar nos modelos de treino, né? Partindo para o treino e o teste do modelo, eu pensei que para vencer o Elo seria aplicar alguns modelos que a gente aprendeu ao longo do curso, né? Para ver qual deles tinha um melhor desempenho de Rockyalk, né? Que é avaliar a qualidade desse modelo para classificação binária, né? Que é uma tarefa de classificação binária. Então, quando eu fiz outra coisa, né, que foi o cross validation para calcular a média, a métrica do Rockyalk para cada fold, e aí eu consigo calcular a média dessa métrica para uma estimativa geral do desempenho do modelo. Os modelos que eu usei, né, de aprendizagem de máquina foram a regressão linear, o K-nearest neighbors, o Navy Base, o Random Forest, o árvore de decisão, o AdaBoost e o Multilayer Perceptron. Os três tiveram o melhor desempenho, foi o Multilayer Perceptron, o Regressão Logística e o Navy Base. E como o desempenho deles estava muito próximo, eu decidi usar um algoritmo chamado Loading Classifier, que ele combina a previsão de vários classificadores individuais, no caso eu escolhi os três que eu citei acima, e aí em vez de confiar na previsão de um único modelo, o Vote Classifier ele considera a previsão de todos esses modelos e escolhe eles baseado na regra de votação. O que tem a maior certeza, né, é o votado, e isso pode gerar um resultado melhor, que é o que eu espero. Então aqui eu vou fazer um treino, né, desses modelos. Fiz um plotzinho só para poder ver a classificação de correta e incorreta entre o Multilayer Perceptron e o Volt, né? Se ele calcula falso positivo, falso negativo, né? Os dois são bem próximos e a gente pode confirmar baseado no dado de ALK deles, né? Então eu parti mesmo para olhar, né, a curva de aprendizado dos modelos, tanto do Multilayer Perceptron, que estava externo, né, quanto do Volt Classifier. A gente vê que os três modelos que estavam no Volt Classifier têm uma curva de aprendizado bem próxima, né, então eles vão dar resultados bem próximos. Então aqui eu simulei, né, os jogos, né, e armazenei os resultados e eu botei a aposta para ser feita somente se o modelo tiver 60% de certeza, né, que vai acertar ou não, que o time vai vencer, ou 40% de certeza se o time vai perder, né. Então quando a gente plota essas coisas lado a lado, eu fiz um plot para poder ver quanto por cento o modelo acertou e quanto por cento, quantas apostas ele venceu e quantas apostas ele fez. Eu consegui bater o objetivo, né, de vencer o modelo Elo por um pouco, né, ele venceu 0,02 aí, né,
Mas o mais interessante é que o modelo do Multilayer Perceptron ele aposta muito mais do que o modelo Elo e isso mostra um pouquinho de agressividade, né? Porque o Multilayer Perceptron ele é capaz, né, de capturar relações mais sofisticadas, porque ele é um modelo de aprendizado profundo, né? E outra coisa interessante é que o Volt Classify, apesar dele não ser tão bom contra os outros, né, apesar da taxa um pouco de menor diferença, ele aposta muito mais, né? E isso poderia ser algo bom até, porque eu não tenho os valores das apostas, né? Então talvez ele poderia render um dinheiro maior, mesmo acertando menos, porque ele toma mais riscos, né? E isso acontece porque ele usa três, né? Três diferentes algoritmos, né? E cada um dos algoritmos de aprendizagem de máquina vai ter uma certeza maior em alguns casos, né? Então esse foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.